Apocalipse, capítulo 2, verso 12. Apocalipse 2:12. Já entendemos que Apocalipse não significa fim do mundo, né? Apocalipse significa revelação. Revelação de quem? Revelação de Jesus Cristo. É assim que começa o Apocalipse. Apocalipse 1:1. Revelação de Jesus Cristo. É a revelação da vitória de Jesus Cristo sobre todos os inimigos. Então, Apocalipse 2, verso 12, está escrito assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, ou conheço as suas obras e onde habitas, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome, e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou a Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Feche seus olhos. Pai, nós precisamos do Senhor, Pai. Nós suplicamos por Tua bondade, por Tua misericórdia, Pai. Nós carecemos. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Pai, nós não temos méritos, Pai. O nosso mérito é Cristo Jesus crucificado. É o Cristo que morreu por nós e que nos deu acesso à Tua presença, Pai. Por misericórdia, por graça, nós suplicamos, revela-te a nós, Pai. Nós precisamos de revelação, nós precisamos da Tua manifestação, nós precisamos do Teu conhecimento, Pai. Senhor, ajuda-nos a Te conhecer. Abre um pouco mais, Pai, da nossa visão espiritual. Pai, nós suplicamos, Pai, para que o Senhor se revele a nós e nós nunca mais seremos os mesmos. Vem nos limpar, vem nos purificar, vem nos constranger e vem nos quebrantar com a Tua palavra, Pai. Senhor, nós oramos agora para que o Teu Espírito Santo nos conduza à verdade que é Cristo Jesus. Nós oramos agora para que a Tua palavra nos santifique, santifica-nos na verdade. A Tua palavra é a verdade, Pai. Nós oramos para que conheçamos a verdade e a verdade nos liberte hoje de tudo que é mal, de tudo que é impuro, de tudo que é mundano, de tudo que não é Teu, Pai. Senhor, em nome de Jesus, essa igreja quer ser fiel a Ti, mas não apenas quer ser fiel, essa igreja quer ser santa, essa igreja quer ser lavada e remida pelo sangue de Jesus, Pai. Nós queremos ser uma noiva que Te ama, que Te deseja, que anseia pela Tua volta, uma igreja que diz: ora vem, Senhor Jesus, nós Te amamos, nós Te desejamos, flui neste lugar, habita neste lugar, nós somos Teus, Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Irmãos, essa carta à igreja que estava em Pérgamo, ela tem algumas peculiaridades interessantes, né? Nós já falamos a respeito da igreja em Éfeso, já falamos a respeito da igreja que estava em Esmirna, e ambas eram cidades portuárias, cidades que rivalizavam, eram muito bem economicamente falando, e a cidade de Pérgamo também era uma cidade muito importante, também era uma cidade grande, era a capital antes de Éfeso, então era a capital do reino dos Seleucidas, foi capital durante 400 anos, então é uma cidade importante, e ela tinha algumas características sociológicas interessantes. Era um centro cultural. Então, lá em Pérgamo tinha uma biblioteca que era a segunda maior biblioteca do mundo até então. Tinha mais de 200 mil livros lá naquela biblioteca. E eles porque queriam ser a maior biblioteca do mundo. Eles só perdiam para a biblioteca de Alexandria.
na época. E sabe como que eram as bibliotecas até então? Elas eram livros que eram escritos no papiro. E o papiro, ele era feito com uma planta que nascia ali ao redor do Nilo, no Egito. E para trazer aquele papiro, para trazer aquela planta, precisava da autorização do rei do Egito. E teve uma época lá que o rei do Egito, Ptolomeu, ele não deixou, ele não quis mais exportar o papiro. E aí o rei de Pérgamo queria investir na sua biblioteca, queria que a sua biblioteca fosse a maior. E aí ele falou, já que você não vai vender mais o papiro para mim, já que você não vai mais exportar a planta, deixa comigo, nós vamos dar um jeito. E aí eles desenvolveram uma técnica, eles começaram a usar o couro de animais, e eles ressecavam aquele couro, e eles tinham todo um processo para transformar aquele couro em um tecido onde eles podiam escrever. E sabe como virou o nome disso? Sabe qual foi a invenção? O pergaminho. E aí, lá em Pérgamo, eles inventaram o pergaminho para que a produção de livros, que hoje é feita em gráficas, naquela época era na escrita mesmo, tinha os escribas. Então, lá era um centro cultural tão importante, a biblioteca era tão valorizada que houve uma produção de livros e eles revolucionaram completamente a escrita, porque aí o papiro deixou de ser o principal, passou a ser o pergaminho, e até hoje a gente ouve falar dos pergaminhos que foram desenvolvidos em Pérgamo. Faz sentido, né? Essa cidade, além de ser um centro cultural, todo o saber, lá nessa biblioteca tinha livros de Sócrates, tinha livros dos grandes filósofos gregos. Então, tinha muito saber naquela biblioteca, era uma cidade que concentrava muito saber. E além de ser um centro cultural, também era um centro religioso fortíssimo. Talvez o maior centro religioso, e eu me arrisco a dizer que era o maior centro religioso do mundo, porque lá tinha 3 grandes templos, 3 templos suntuosos, 3 templos gigantescos. O maior deles era o templo de Zeus. E se você conhece aí um pouco de mitologia grega, do panteão grego, o maior dos deuses para os gregos é Zeus, né? É o deus pai da mitologia grega, né? Então, estava lá o templo de Zeus. Nesse templo de Zeus tinha uma cadeira lá, tinha um trono para Zeus, que há alguma correlação simbólica com o que nós estamos vendo aqui na carta, falando a respeito do trono de Satanás. Claro que Satanás não senta em um trono físico, material, mas ele está fazendo uma referência ao trono que havia lá para Zeus. Lá também havia um trono, lá também havia um templo para o imperador romano, onde anualmente todos os cidadãos tinham que ir lá e oferecer um incenso e dizer: o César, o imperador, é o meu Quírios, é o meu senhor. Então, eles podiam, assim como nós falamos na semana passada, ter vários deuses, mas o que unificava tudo, o que deixava tudo bem, se uma vez por ano você fosse no templo do imperador e dissesse: o imperador é o Quírios, é o meu senhor. E por que os cristãos eram tão perseguidos? Porque eles não diziam isso. Eles morriam, mas não diziam. Eles diziam: Jesus é meu Quírios, Jesus é o meu senhor, não o imperador. Mas anualmente todos os cidadãos que queriam ter uma vida tranquila precisavam ir lá nesse templo. Então tinha o templo de Zeus, tinha o templo do imperador e tinha um terceiro templo, que era o templo de Esculápio. Não sei se vocês já ouviram falar do Esculápio, que é o deus da medicina. É o deus serpente. Se você já viu um jaleco médico, a grande maioria deles tem uma serpente no símbolo. No meio está saindo uma serpentezinha lá, né? É o símbolo da medicina. É essa serpente passando ali no meio da madeirinha. E da onde veio isso? Veio de Esculápio. Esculápio era um deus também, Deus, né? Com letra minúscula, nós sabemos já disso. E como que era esse templo? Lá era um templo e era meio que um spa, era um centro médico.
As pessoas que estavam doentes iam lá em busca de cura. E onde elas ficavam? Nesse templo de Esculápio. E como que era o processo lá do tratamento? As pessoas iam lá, se internavam, e eles ficavam deitados num galpão e soltavam serpentes lá. E era um lugar todo arborizado, um lugar muito bonito. Eles faziam uma medicina muito holística, um ambiente todo preparado, para que quando as pessoas fossem dormir, eles tinham 2 sinais: se a serpente passasse por cima do camarada que estava lá internado, era porque esse daí havia de ser curado. E quando a pessoa acordasse, ela ia contar o sonho que ela teve. E baseado no sonho que ela teve, o tratamento dela ia ser prescrito. E era assim que era feita medicina. Era uma medicina que estava muito relacionada a um culto pagão, a um Deus falso, e era assim que as coisas eram feitas. O que acontecia? Então, eram 3 templos pagãos, 3 templos ligados à adoração pagã, à idolatria, e era nessa cidade que a igreja estava localizada. Por isso não nos admira Jesus começar dizendo: eu sei onde você habita, eu sei que você habita onde está o trono de Satanás, eu sei que você habita onde Satanás mora. Então essa cidade era um lugar onde Satanás não apenas se sentia confortável, porque onde você habita é o lugar onde você se sente bem. Então essa cidade não era apenas um lugar onde Satanás se sentia bem, confortável, mas era um lugar onde Satanás governava, porque o trono tem o objetivo de nos mostrar. Nós já entendemos que o trono de Satanás não significa um lugar físico onde ele senta, mas está dizendo, é um lugar em que Satanás manda, Satanás governa. Então imagina isso. A igreja estava no seguinte lugar, um lugar que Satanás se sente muito bem, onde ele mora, onde ele está sempre presente, e onde ele não apenas está, mas ele governa, ele manda, é ele quem dá as cartas. E não é coincidência, ou não seria nada desproporcional a gente comparar com um pouco do que a gente tem vivido hoje, né? Uma mentalidade governada pelos princípios malignos ou pela vontade de Satanás, e Satanás à vontade, confortável, onde nós estamos vivendo. Então, se a gente for usar aquela analogia lá que os adventistas usam muito, né, das 7 igrejas como 7 períodos da igreja, esse período aqui é o período em que a igreja católica se torna a religião, em que o catolicismo, em que o cristianismo se torna a religião oficial. E aí começa a haver uma mistura muito grande entre o mundo e a fé. E aí a gente aqui está diante de um contexto em que Satanás se sente completamente à vontade para fazer o que quer, para fazer o que ele tem vontade. Então, é nessa cidade que a igreja está. Então, pensa aí já, se vai tentando entender. Tem até uma simbologia que esses 3 templos, eles afrontam diretamente a Trindade. Porque Zeus estaria ali em oposição ao Deus Pai, o imperador estaria ali em oposição ao Deus Filho, e a serpente, com o poder de cura, estaria ali em oposição ao Deus Espírito Santo. Então esses 3 templos rivalizavam com a adoração ao nosso Deus. Então olha a cidade que nós estamos. E havia lá, no templo de Zeus, um trono, uma cadeira e um local de adoração a Zeus, muito próprio, que era chamado, que era conhecido, e que aqui a referência
Lógico que, repito, não é um trono onde Satanás fisicamente sentava, mas que eles associavam ao trono de Satanás esse templo para Zeus. Então, pode passar o próximo aí, por favor, Everton? Vamos à carta propriamente dita, né? Jesus começa a carta dizendo assim: essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Jesus, em todas as cartas, começa se apresentando, revelando quem está falando, quem ele é, quem é o remetente da carta. E todas as revelações de Jesus têm a ver com o que aquela igreja precisa. Então, nós entendemos que para a igreja em Éfeso, ele se revela como aquele que anda no meio dos 7 castiçais. Ele está falando, eu estou vendo que vocês apagaram. Eu ando no meio de vocês e eu sei que vocês apagaram. Para a igreja em Esmirna, ele se revela como aquele que é o primeiro e o último, aquele que morreu e voltou a viver e ressuscitou. Então, ele estava falando sobre uma igreja que ia enfrentar a morte, que ia ter que ser fiel até a morte, que ia sofrer, que ia passar pelo sofrimento, mas que ele venceu a morte e a igreja também passaria e venceria com ele. Agora ele começa dizendo: eu sou aquele que tem uma espada afiada de 2 gumes. Então ele não começa pegando leve, né? Porque você imagina a figura de alguém com uma espada, o que ele vai fazer? A espada afiada de 2 gumes, para que ela é? Ela é para ferir. A espada serve para isso, não é? A espada não serve para outra coisa. A espada serve para ferir. Agora, ele começa dizendo, é uma espada afiada, e a gente vê lá no capítulo 1, verso 16, e aqui no final, que essa espada não está na mão. Porque onde a gente entende que a espada tem que ficar? Na mão, né? A espada, que é a espada, a gente carrega na mão. Mas aqui a gente vê a seguinte descrição, capítulo 1, verso 16, e aqui lá no versículo 16 do capítulo 2, então 1,16 e o 2,16 está dizendo que a espada sai da boca. Da boca. Então é uma espada que não está na mão, é uma espada que está na boca. E olha que interessante, Hebreus 4,12, você já viu essa figura antes, né? Porque está escrito assim: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada afiada de 2 gumes, e ela é apta para separar a alma do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, para que serve uma espada que sai da boca? Ou o que é essa espada que sai da boca? A própria Bíblia se explica, porque o que sai da boca? Palavra. E o que Hebreus já estava nos dizendo? A palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada, e essa mesma espada, afiada de 2 gumes, ou seja, ela corta dos 2 lados. E ela tem um objetivo, alguns objetivos, mas o primeiro, separar. O que essa espada faz? Essa espada corta dos 2 lados e ela separa a alma do espírito. Ela separa para um lado que é bom, para um lado que é mal, para um lado que pode ficar, para outro lado que não pode ficar. Então olha que interessante, você vai ver que o problema dessa igreja aqui é que ela havia se misturado demais. E o que Jesus está dizendo? Eu tenho uma espada na minha boca que separa o que se misturou. E aí ele está dizendo, essa espada é mais penetrante do que uma espada afiada de 2 gumes, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela é que vai separar. Ela é que vai colocar cada coisa no seu lugar. Ela é que vai discernir pensamentos e intenções do coração. Então, quando ele diz, quem está escrevendo é aquele que tem a espada, ele já está dizendo, meu objetivo é separar algumas coisas aí, é tirar algumas coisas. Meu objetivo é trazer o que é do espírito para dentro e colocar o que é da alma para fora.
Então, olha aí, assim que ele começa. Vamos lá, pode passar o próximo, por favor? Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Aqui Jesus está dizendo uma coisa: eu sei em que ambiente você vive, eu sei o contexto que você vive, eu sei onde você está. Nós vimos na semana passada ele dizendo assim: eu conheço o seu sofrimento. Ele está dizendo: eu conheço o que passa dentro de você, eu sei o que está passando dentro do seu coração. Aqui ele está dizendo: eu sei o que tem fora de você, eu sei o ambiente que você mora, eu sei o que você tem enfrentado na sua casa, no seu trabalho, eu sei que tipo de oposição você tem, eu sei que ambiente você mora. E aí aqui o negócio é complicado, porque ele está dizendo: eu sei que você é vizinho do capeta. Você mora onde o capeta mora, você mora onde Satanás governa. É como se, eu sei onde você mora, você é vizinho do diabo e ele é o prefeito da cidade. É ele que manda. E eu sei o que isso gera. Eu sei quais são as implicações de você viver num lugar que é governado por Satanás. E aí lança um monte de pergunta na nossa cabeça, né? Essa igreja estava no lugar certo? No lugar onde Satanás habita? É uma boa reflexão. Talvez sim, talvez não. Agora, qual era o papel dessa igreja? Qual é o papel de uma igreja que está onde Satanás governa? O que essa igreja tem que ter, como essa igreja deve viver? Algumas reflexões que a gente pode, são algumas janelas que se abrem, né? Mas Jesus está dizendo: eu conheço o seu ambiente, eu sei o inferno que algumas pessoas vivem, eu sei que tipo de contexto você está. Jesus está dizendo isso, mas ele está dizendo, uma cultura pecaminosa, um ambiente governado por Satanás, vai ter 3 características. Primeiro, cegueira espiritual. Porque se a gente olhar o que Paulo escreveu aos Coríntios, 2 Coríntios 4,4, ele diz que o príncipe ou Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que vendo, não vejam. Então o que o diabo, quando ele governa, ele faz? Ele causa cegueira espiritual. As pessoas ficam cegas. E aí sabe o que a gente está vendo claramente que é obra do mal, o que a gente vê claramente que é pecado, que é errado, as pessoas não conseguem ver. E sabe, a gente vai pregar para as pessoas não dão a mínima, as pessoas não estão nem aí, e a gente olha e fala: meu Deus, como assim? Parece que para nós está tão claro, mas as pessoas, isso é a característica de um lugar em que Satanás governa. Deus deste século cegou o entendimento. Então, cegueira espiritual. Segunda característica de um lugar onde Satanás governa: idolatria. Então, a cegueira espiritual faz com que não vejam a Deus e aí fabricam ídolos no seu próprio coração. Quando você não tem contato, quando você não se relaciona com o Deus verdadeiro, você automaticamente vai achar um Deus falso. Essa é a realidade. E isso às vezes acontece entre crentes, que começam a encontrar deuses falsos e começam a colocar toda a expectativa, toda a alegria, toda a confiança em dinheiro, em bens, em relacionamentos, em cargos, e começam a criar deuses. Nessa cultura aqui, eles criavam deuses de ouro, de prata, de pedra, eles faziam deuses de materiais. A nossa cultura hoje tem o costume de fazer deuses que não são visíveis, mas ocupam esse papel. Característica de um lugar onde Satanás governa: cegueira espiritual, idolatria e uma terceira característica: imoralidade sexual. A perversão. E se a gente começar a juntar as peças, a gente vai ver que a gente está num ambiente onde Satanás tem governado. Cegueira espiritual, muita idolatria e imoralidade. Imoralidade. Então, o que Jesus está dizendo? Olha, ao anjo da igreja que está em Pérgamo, eu sei o lugar que você está vivendo, eu conheço, e eu sei que é um lugar que é governado por Satanás.
a mentalidade de Satanás, a cultura do inferno está tomando conta do lugar. A gente olha e fala, meu Deus, esse mundo está perdido. As pessoas não têm mais amor, as pessoas dissolvem casamentos assim com uma naturalidade, ninguém respeita, e aí está tudo meio perdido. É cegueira espiritual, idolatria, imoralidade, característica do governo de Satanás. Agora, pode passar o próximo, por favor? Próximo versículo, ele vai dizer assim, ó. Contudo, não é nem no próximo versículo, é o mesmo versículo ainda. Versículo 13, para você se achar. Contudo, você permanece fiel ao meu nome, e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Então olha aqui que interessante. Apesar dessa igreja estar num ambiente governado por Satanás, num ambiente de perseguição, que já havia tirado inclusive a vida de um dos irmãos daquela igreja, que era o pastor, muito provavelmente, o Antipas. Então, vocês vão lembrar, na semana passada nós falamos de Esmirna, o pastor foi morto alguns anos depois, Policarpo de Esmirna. Aqui o pastor já tinha sido morto, Antipas, fiel testemunha de Jesus, foi morto, já vou contar para vocês como é que foi a morte dele, mas o povo continuou fiel, a igreja permaneceu fiel. Então era uma igreja que anualmente tinha lá o culto ao César, que tinha que acender incenso e falar, ele é o meu Senhor e meu Imperador. Eles não iam não. E se chegasse e falasse assim, quem é o seu Senhor? Jesus Cristo. Não, seu Senhor é César. Não, então você vai morrer. Tá bom, eu morro. A perseguição não fazia com que eles negassem. Então vocês lembram da semana passada que a gente falou que era uma igreja que estava sendo instigada e encorajada a ser fiel até a morte? Essa igreja aqui era. Mesmo nos dias de Antipas, em que ele foi morto por causa da fé em Jesus, não negou o nome. Então essa igreja aqui tem pontos positivos? Poxa vida, meu amigo, uma igreja que está disposta a ser fiel até a morte não tem ponto positivo? A gente olha assim e fala, mas Jesus está descendo a lenha na igreja, né? Mas é uma igreja fiel. É uma igreja que não abandonou Jesus e não negou o nome. Quando vinha lá, ou você nega Jesus, ou você nega o nome de Jesus, ou a gente vai te matar. Eles falavam, pode matar. Você vai perder o emprego. Não estou nem aí, eu perco. Eu vou até a morte por causa de Jesus. Era uma igreja que fazia isso, mesmo no tempo, mesmo nos dias de Antipas, que foi morto. Sabe como Antipas foi morto? Olha o que dizem os historiadores, que Antipas era o pastor, e ele se recusou a servir, ele se recusou a acender incenso ao César e dizer que ele era o senhor dele. E aí os camaradas falaram assim, nós vamos matar você. Mas aconteceu outra coisa, sabe o templo lá de Esculápio? As pessoas começaram a acordar no meio da manhã, ou acordar de manhã, e falar assim, eu sonhei com um homem chamado Antipas. E ele falava que eu tenho que procurar a igreja. E aí os caras começaram a ficar revoltados, porque as pessoas iam lá para procurar o Deus Esculápio e estavam sendo libertas dos demônios, e aí os caras começaram a ficar revoltados e falaram assim, vamos matar esse Antipas aí. E aí sabe como eles mataram Antipas? Eles colocaram Antipas dentro do templo de Zeus, eles construíram um bezerro de bronze muito grande, e eles colocaram Antipas dentro desse bezerro de bronze, e eles acenderam fogo, e o bronze esquenta, eles colocaram água dentro do bezerro e cozinharam Antipas vivo. Dentro desse bezerro, dentro desse boi de bronze. E aí eles faziam alguns orifícios lá para simbolizar o nariz, o ouvido, e quando ele estava sendo queimado, ele gritava, e aí saía um som de dentro do bezerro, que era como se o bezerro estivesse falando, mugindo, né, fazendo o seu som. Só que sabe o que ele gritava? Ele gritava, glória a Jesus Cristo, de dentro do bezerro. Morrendo, cozido,
ele gritava: glória ao Jesus Cristo, glória a Cristo, glória a Jesus Cristo. E esse era o som que ecoava de dentro daquele bezerro de bronze. É nesse contexto que essa igreja permanece fiel. Então olha só, o que Jesus está dizendo para nós? É possível ser fiel mesmo onde Satanás governa. Mesmo onde nós estamos sendo constrangidos por uma mentalidade mundana, pecaminosa, onde há cegueira espiritual, onde há imoralidade, onde há idolatria, é possível ser fiel. Não tem desculpa para a gente ser infiel. Porque a gente às vezes vai conversar com umas pessoas e a gente mesmo começa a ter aquelas desculpas. Eu aprendi que quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Mas às vezes a gente fala: sabe o que é? Porque você não sabe o que eu passo. Você não sabe onde eu trabalho. Você não sabe o que eu vejo na minha casa. Você não sabe onde que eu estou. Você não sabe o ambiente que eu vivo. E aí a gente julga que o ambiente pode fazer com que a gente seja infiel. E aí Jesus está dizendo: eu sei onde você vive. Eu sei o ambiente que você está. Eu sei que quem governa lá no ambiente é Jesus, mas é Satanás. Mas é possível permanecer fiel e não negar o nome. Essa era uma igreja fiel. Não negava o nome diante dos inquisitores, ia até a morte e não negava o nome de Jesus. Olha que interessante. É possível ser fiel ao nome de Jesus onde Satanás governa. É possível ser fiel ao nome de Jesus mesmo diante da morte. E Antipas foi morto, pastor da igreja de Pérgamo, cozido dentro de um bezerro gigante de bronze, por não negar o nome de Jesus e estar incomodando os rituais pagãos, mas morreu dando glória a Deus. Pode passar o próximo. Continuação. Versículo 14. Agora começa a ficar complicado, porque nós falamos já que Jesus está pequeno. Eu vou ler para vocês, fiquem tranquilos, tá? Está bem pequeno mesmo. Olha que interessante. Falamos que a estrutura das cartas sempre é assim. Começa com a apresentação de Jesus, ele revelando algo sobre ele. Isto diz aquele que, e aí ele se revela. Depois ele elogia. Depois do elogio vem a crítica. Agora ele diz: eu tenho, porém, algumas coisas contra você. E aí é onde o negócio começa a ficar apertado, né? Porque Jesus tem algumas coisas contra. E o fato de ser fiel mesmo diante da morte poderia dar a impressão para a gente de que chegou no limite máximo. Qual é o máximo que alguém pode fazer com a gente? É expor a gente à morte. Esses camaradas eram fiéis mesmo diante da morte, mas Jesus tem umas coisas contra eles. E aí, olha que interessante. No entanto, tenho contra você algumas coisas, não é uma só. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. O fato de você nunca ter negado o nome de Jesus diante das pessoas, o fato de você nunca ter abandonado a igreja, o fato de você estar constantemente e estar disposto a perder o emprego, estar disposto a perder dinheiro, estar disposto a perder fama, estar disposto a perder a sua reputação por Jesus, não significa que está tudo certo. Tenho, porém, algumas coisas contra você. E aí, olha o que ele começa a dizer a essa igreja. Versículo 14. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Você lembra da história de Balaão e Balaque? Balaque e Balaão? Números capítulo 22, 23 e 24 conta essa história. Balaque era rei dos Moabitas e ele queria derrotar os israelitas. E aí ele foi atrás de um profeta, que na verdade era um feiticeiro, mais ou menos, né? E qual que era o projeto dele, Balaque? Balaque falou assim: estou querendo derrotar os israelitas. Eu preciso que você lance uma maldição nos israelitas. Amaldiçoa eles. Sabe, fazer uma macumba, fazer um feitiço para pegar nos caras e eles... E o Balaque
falou, eu pago, dou o verbo. Depois você lê lá, que é uma leitura bem interessante, vai ficar bem fixo na sua mente. Ele foi lá e falou, eu pago. Então, vamos tentar. O Balaão, o profeta, vai tentar. Só que, quando ele vai tentar, ele não consegue. Ele fala, é impossível. Eu não consigo amaldiçoar esse povo. Não consigo, porque não dá para amaldiçoar quem Deus abençoou. Ele mesmo fala isso. Contra eles não vale encantamento. Números capítulo 23, verso 8 e o 23, 23. Ele vai lá 3 vezes, Senhor, e aí? Pode? Não. E aí a constatação dele é, não dá. Não vale encantamento contra esse povo. Macumba não pega neles. Vai lá, tenta. Não pega, não dá. E aí o que é a conclusão? É que o inimigo tentando fazer com que nós sejamos amaldiçoados, com que os israelitas fossem amaldiçoados, ele não consegue. Então deixa eu dar uma notícia para você. Contra você não vale praga, não vale encantamento, não vale maldição, porque você é abençoado em Cristo Jesus. Não pega, você não precisa ter medo de macumba, você não precisa ter medo de feitiçaria, você não precisa ter medo de olho gordo, você não precisa ter medo de inveja. Se colocar o seu nome na boca do sapo, se colocar o seu nome na encruzilhada, não vale encantamento contra o povo de Deus. Isso é poderoso demais, né? Isso é libertador. Não vale encantamento contra nós. Só que o Balaão falou, ó, eu não consigo amaldiçoar esses caras. Não dá. Mas tem uma coisa. Traz umas mulheres. Olha o segredo. Traz umas mulheres e mistura no meio deles umas gentias com deuses que não são o Deus de Israel. E coloca alguns alimentos, faz uma festa. E aí eles vão se misturar. E aí, o inimigo não consegue amaldiçoá-los. Mas se eles quebrarem a aliança deles, se eles se misturarem, eles perdem. E aí, essa é a cilada. O diabo não pode, perseguindo você, entrar dentro de você. Mas o que ele faz? Ele lança uma cilada para que você misture as coisas de Deus, o santo com o profano. E aí o que Jesus está dizendo? Você tem aí, e olha só, não era nem todo mundo que estava fazendo. Não era a igreja toda. Era alguns. Tem alguns que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou o inimigo a armar cilada. E aí nessa cilada, vocês lembram o que a espada vai fazer? A espada vai separar. O que o Balaão tinha ensinado? Mistura que eles perdem, mistura que eles vão ser derrotados. Esse é o projeto, essa é a ideia. Só que, quando Jesus escreve a carta, ele não separa, ele não deixa de repreender a igreja toda, porque são alguns. E aí nós temos que entender uma coisa, Deus não nos vê individualmente. Por mais que a salvação seja individual, Deus nos vê como um corpo. E se alguns estão praticando alguma coisa, a igreja inteira está com problema. O pecado era de alguns, mas a carta é para a igreja e diz, vocês estão com um problema. Porque alguns de vocês estão fazendo isso, vocês estão com um problema. Então Deus não nos vê individualmente, Deus nos vê como um corpo. Segundo, olha o peso disso. O inimigo não tem poder sobre nós. Ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Mas, quando o diabo não consegue destruir por meio da perseguição externa, ele tenta por meio da infiltração interna. Eu vou dizer uma coisa para você, é mais perigoso o diabo se misturar dentro de nós do que ele pôr uma perseguição para nós hoje.
A gente às vezes fica olhando assim, falando, puxa vida, para nós hoje é fácil ser cristão, porque a gente não tem perseguição, porque as pessoas não chegam e falam, ou você nega o nome de Jesus, ou você morre. Aqui tem uma coisa, talvez seja mais difícil você renunciar ao pecado, ao mundanismo, à carnalidade, a se misturar, do que você negar Jesus diante da morte. Porque esse povo aqui não negava Jesus diante da morte, mas negava, entre aspas, diante da mistura, diante da imoralidade, dos pensamentos impuros, diante do desejo carnal, diante de uma festa, diante de um prazer. Então olha que sutileza da armadilha do diabo. Eu não posso te amaldiçoar, e se eu chegar aqui e falar, ou você nega Jesus ou morre, você não nega. Mas se eu colocar um prato de lentilha, talvez você se balança. E aí eu entendo porque hoje na nossa cultura o diabo persegue fisicamente tão pouco. Porque talvez o que ele está fazendo está dando mais resultado do que a perseguição física. Ele percebeu que com a perseguição física, cada mártir que morre, a igreja cresce. Quando o sangue de um mártir cai no chão, a igreja é como uma semente. Ele falou, não está funcionando não. Já que eu não consigo destruir de fora para dentro, eu vou destruir de dentro para fora. Já que eu não consigo amaldiçoar o povo de Israel, eu vou misturar pecado neles. Meu Deus, gente, isso aqui enche a gente de temor. Porque a estratégia mais poderosa do diabo não é perseguir. A estratégia mais poderosa do diabo é se infiltrar. É manchar a nossa veste de pecado. Com sutileza. Com coisas que às vezes a gente fala assim, não tem nada a ver. Não tem problema. É o que Balaão ensinou. Mistura umas mulheres, mistura umas comidas. E é o que a gente está vendo hoje. Mistura, é o sincretismo. Pode música do mundo, não pode tatuagem, não pode ir na festa junina, não pode assistir isso, não pode. Aí sabe o que ele vai fazendo? Ele vai nesse pode, não pode com você, até que você vai se chegando muito perto da linha, e aí quando você vê, você fala assim, não, se eu chegar até aqui não é pecado. Só que aí, você chegou pertinho, mas chegou tão pertinho que misturou um pouquinho. Fica na dúvida, eu vou provar. E aí, no que você prova, misturou. Chega lá, tem problema a balada, tem problema a festinha, tem problema lá fazer uma festa junto com os gentios? Não tem nada a ver, a gente vai só trocar uma ideia. Daqui a pouco, misturou. E aí, é mais poderoso para destruir uma igreja, uma infiltração do pecado, do que uma perseguição com a espada. Então, é essa mensagem. Satanás, às vezes, tenta nos destruir por meio da guerra, mas às vezes ele tenta nos destruir por meio do nosso prazer. Só que é possível ser fiel externamente até diante da morte, mas cair na cilada do prazer da carne. Não significa estar disposto a morrer por Jesus, não significa que você está pronto para lutar contra uma tentação. E às vezes esse pode ser o fim. Pode passar o próximo, por favor? E tinha também outro problema. Continuação. Versículo 15. De igual modo, você tem os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Nicolaítas eram os que se apegavam aos ensinos de Nicolau. E quem que a história vai dizer que é Nicolau? Não está na Bíblia, né?
Mas tinha um dos 7 diáconos lá de Atos que se chamava Nicolau. Alguns vão advogar que era esse Nicolau, outros vão dizer que era outro Nicolau, mas que era um crente. Só que ele queria se casar com uma mulher que era casada. Aí ele falou, e agora, como é que eu continuo sendo crente? Porque eu não quero mais abandonar Jesus. Eu não quero desviar. Mas eu quero a mulher também. Então eu quero Jesus, mas eu quero o pecado. Então o que ele começou a pregar? Ele inventou uma teologia. Qual era a teologia dele? Sabe o que a gente aprendeu lá em Colossenses do gnosticismo? Nicolau foi o pai do gnosticismo. Ele falava assim, o espírito é bom, o espírito é maravilhoso, as coisas espirituais são maravilhosas, mas o corpo é pecador. Então, se você pecar, não tem problema, porque o corpo é pecador. E as duas coisas estão separadas, não se mistura. O que você faz no espírito é espírito, mas o que você faz na carne é carne. E aí, ele achava argumento bíblico para dizer, quanto maior o pecado, maior a graça. Ele dizia, não tem problema. O que você faz no corpo é no corpo. Não tem o poder de contaminar o seu espírito. E o sangue de Jesus purifica. O sangue de Jesus perdoa. Então você não tem problema você não resistir, você cair, você ceder, porque o que vale mesmo é a sua fé, o que vale é o seu coração. Você pede perdão a Deus no culto e está tudo certo. Porque é espiritual, o corpo é mau mesmo, o corpo é pecador, e hoje tem isso, gente, tem um evangelho assim, um falso evangelho dizendo, não tem problema, pode ir, pode fazer, se você pecar, é só você pedir perdão e está tudo certo. Jesus é bom, Ele perdoa, Deus é bom, Deus não vai condenar ninguém, Deus não vai julgar ninguém, porque Ele é bom, porque Ele é amor, Deus é amor, Deus não vai me julgar, e você também não me julga, porque não julgueis, para que não sejais julgados. Isso aí é nicolaísmo puro, doutrina dos nicolaítas, não pode julgar ninguém, porque todo mundo é pecador, todo mundo, não me julga, porque o seu pecado só é diferente do meu, então não tem, é assim que funciona, é o que a gente está vivendo. O que o Nicolau estava pregando? É possível você não negar o nome de Jesus, mas conciliar isso com uma vida torta, com uma vida pecaminosa. E olha, sabe o que acontecia? O camarada pecava, ele ficava com a consciência pesada, e aí ele estava disposto a sofrer para aliviar a sua consciência pesada, sabe? O cara se sentia culpado por causa da vida de pecado, e aí ele falava assim, não, eu morro por Jesus. Então, estar disposto a sofrer por Jesus não é sinônimo de que a pessoa realmente ama Jesus. Tem muita gente sofrendo, pagando penitência, pagando promessa, mas o coração está longe de Deus. Então, olha a continuação. Esses eram os nicolaítas. E vocês vão lembrar lá de Éfeso? A igreja em Éfeso perdeu o amor, mas tinha nicolaíta lá e eles colocaram, vocês não toleram os nicolaítas. Essa igreja tolerava nicolaísmo. Essa igreja, e olha, não é o pastor e não é a igreja toda. Há alguns que estão no meio de vocês, mas que vocês estão achando tudo isso normal. Não tem problema. Cada um. É problema dele. E aí o que Jesus está dizendo aqui? Não é problema dele. Eu vejo vocês como um corpo. E eu não quero que vocês tolerem isso. Agora, para encerrar, agora no versículo 16. Portanto, arrependa-se. Olha aí, a mensagem é para eles, todos, arrependam-se. O pecado era só de alguns, mas a tolerância era da igreja. Arrependam-se, senão
Eu virei em breve até você. E para que ele vai usar a espada? Para lutar. Lembra lá da espada da apresentação? Eu sou aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, uma espada que sai da boca, eu vou vir e vou lutar. Lutarei contra eles. 16. Lutarei contra eles com a espada da minha boca. Então, aqui a gente entende o fato de estarmos na igreja, sendo fiéis, amando Jesus, não significa que está tudo certo. E aí ele dá o segredo, arrependimento. Arrependimento. E nós já aprendemos aqui que arrependimento não é tristeza. Arrependimento é a mudança que nasce de uma mudança de mentalidade. É a mudança de atitude, porque não existe arrependimento sem mudança de atitude. Vai falar assim, não, eu tô arrependido, mas continua fazendo a mesma coisa, você não está arrependido, você pode estar com remorso, você pode estar triste. Arrependimento é a mudança de consciência que gera uma mudança de atitude. Então, muda o jeito como você está vendo, muda o jeito como você está fazendo, muda o jeito como você está enxergando, volta onde você caiu, lembra lá, primeira carta a Éfeso, lembra-te pois de onde caíste, arrepende-te, volta a praticar as primeiras obras, porque talvez as primeiras obras te levem para o primeiro amor. E aí, a primeira palavra, e aí eu entendo que é uma construção, sabe? A primeira coisa que Deus quer de nós, que a gente ame. Segunda coisa que Ele quer de nós, Ele quer fidelidade. Mas não adianta uma igreja que ama, uma igreja fiel até a morte, sem santidade. Ele está construindo, a noiva que eu quero é uma igreja, é uma noiva que me ama, é uma noiva que vai comigo até a morte, mas é uma noiva que é santa, santa. E aí ele vai dizer, o remédio para a santidade é a espada que sai da minha boca. Por que essa espada corta dos dois lados? Porque é uma espada que ao mesmo tempo fere e ao mesmo tempo cura. É uma espada que corta e separa. Nós estamos falando que o problema da igreja era que tinha se misturado com as coisas do mundo, tinha se misturado com o pecado, tinha se misturado com a idolatria, tinha se misturado com a imoralidade. De alguma forma o mundo entrou dentro da igreja. E aí o que Jesus está dizendo aqui? Olha, o segredo para vencer é se separar. E o que separa a alma do espírito é a minha palavra. Eu tenho na minha boca o remédio para isso. E o remédio é amargo. Porque o remédio luta contra nós. Já parou para pensar que a quimioterapia é uma luta? Ela luta contra suas células que estão cancerígenas. A palavra de Deus, ela luta com a gente. Ela luta. E cada vez que a gente se debruça diante da palavra de Deus, ela nos fere. Mas cada vez que ela nos fere, ela nos cura. Porque é assim que a palavra diz, o profeta diz, né? Eu fiz a ferida e eu ligarei. Eu cuidarei. Então ser ferido por Deus é ser curado. E Deus cura ferindo. Então às vezes, Ele vai chegar com uma repreensão e você vai falar assim, poxa vida, Deus não me ama? E Ele está te amando mais do que nunca, porque Ele está te curando. Então olha só, a cura não vinha de um abraço, a cura não vinha de um beijo, a cura não vinha de uma oração, a cura vinha de uma ferida. Então às vezes o que está faltando para nós hoje como igreja, no meio desse tempo, é ferida, é a verdade, é a palavra, é gente que se debruça na palavra e chora, porque a palavra machuca, porque vai ver o quão pecador é, porque vai ver o quão necessitado é da graça de Deus, e vai olhar para a palavra e não simplesmente vai se encantar com ela e falar, ai Jesus, mas vai sair com atitude e falar assim, quer saber? Eu vou mudar. Porque não adianta eu ouvir a palavra, ler a palavra, me encantar com a palavra e não viver a palavra.
E é isso que ele está dizendo, eu não quero simplesmente uma igreja que se encanta, que vem, que chora, vem aqui na igreja, arrepia, tem desejo por Deus e fala, eu vou, Jesus, com o Senhor até a morte. Mas aí, na hora que tem que obedecer, está todo dia aqui e ama e chora na presença de Deus e fala, Jesus, como o Senhor é maravilhoso. Mas na hora que é provado pela obediência, na hora que tem que renunciar, na hora que tem que abrir mão de um prazer, na hora que tem que dizer não para a carne, não. E aí lê a Bíblia, ouve a palavra, vem no domingo, vem na terça, vem na quinta, mas continua fazendo a mesma coisa. E Jesus está falando assim, chega, você tem que ser ferido, vai doer. É a espada afiada, vai penetrar onde nenhum remédio pode penetrar, vai penetrar onde nenhum psicólogo consegue tocar. Lá na divisão da alma e do espírito, quem sabe onde é essa divisão? Ninguém. Quem sabe onde a alma se separa do espírito? Ninguém, mas a palavra vai lá. E é isso que ela está fazendo aqui hoje. A palavra está indo lá na divisão da alma e do espírito. E ela está separando a santidade do que é do mundo. Ela está separando o ouro do que é impureza. Ela está nos separando do pecado. Porque, ao contrário do que Nicolau pregava, o espírito e a carne não se misturam. Jesus está dizendo assim, se misturam sim. O problema não é que eles não se misturam, o problema é que eles não se separam. E só a palavra de Deus é capaz de separar. Só a palavra de Deus é capaz de te mostrar o que pode e o que não pode. E você precisa assumir um compromisso com a palavra de Deus. E vai doer. Vai doer. Você vai perder. Só que eu aprendi uma coisa. Pode passar o próximo, Everton, por favor? Quando Deus coloca a espada da palavra diante de você, você só tem uma saída: perder. Porque Ele luta contra. Só que quando Ele luta contra, a espada corta para os dois lados, e quando ela machuca, ela está curando. E aí quando você perde, é que na verdade você ganha. E aí assim é o Evangelho. Aquele que perde, ganha. Quem acha que está perdendo a vida, está achando. Quem quiser ganhar a sua vida por amor a mim, perder lá. Ou quem perder a sua vida por amor de mim, achou. Mas quem quiser ganhar a vida, então a pergunta certa não é se você está ganhando a vida. A pergunta certa é se você está perdendo por amor a Ele. Porque a gente tem aquela mentalidade, né? Tem que ganhar a vida. O que você ganha a vida? A questão não é ganhar a vida. A questão é perder a vida por amor a Cristo. Porque aí você ganha. E aí como que a gente perde? Quando Ele põe a espada e a gente fala, perdi. Eu me rendo. Fazia, não vou fazer mais. Mentia, não vou mentir mais. Olhava, não vou olhar mais. Brigava, não vou brigar mais. Era orgulhoso, não vou ser mais. Cobiçava, não vou cobiçar mais. Por quê? Porque eu perdi. Eu me rendo. A espada lutou contra mim e eu perdi. E eu aprendi uma coisa, quero compartilhar com vocês. O vencedor é aquele que perde para a pessoa certa. Nenhum de nós é vencedor ganhando. O vencedor é aquele que perde para Jesus. É aquele que fala, perdi. Por que vocês acham que Jacó lutou com Deus e venceu e saiu mancando e Deus não saiu? Porque Jacó não ganhou. Jacó perdeu. Só que quem perde para Deus, ganha. Não é igual a ex-presidenta falou, né? Nem quem ganhar, nem quem perder vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder. Aqui não. Aqui quem perde para Deus, ganha. E quem acha que ganha, perdeu. Esse é o Evangelho. Agora olha só. Quem perdeu para Deus, foi ferido e foi curado, esse é o vencedor. E o que o vencedor vai ganhar? Olha aí o último versículo e a gente encerra. Ao vencedor eu darei do maná escondido. O que ele está dizendo? O que é esse maná escondido? O maná escondido é aquele maná que ficou dentro da arca. E o que esse maná representa?
Esse maná representa satisfação, porque lembra do maná? O que o povo fazia quando ele comia o maná? Ele ficava completamente satisfeito. Durava até o outro dia. Mas era uma satisfação plena, provisão de Deus. Sabe o que está dizendo aqui? Sabe a satisfação que você busca no pecado? Não está no pecado, está na santidade. Ao vencedor, eu darei de comer do maná. Sabe a plenitude que as pessoas estão buscando no mundo? No sexo, no álcool, na festa, na balada. Sabe isso que as pessoas tanto buscam? Não está no pecado, está na santidade. É aquele que é santo, que renuncia, é aquele que faz isso por amor a Jesus, esse é o que vai ser pleno. Nós falamos lá, em Colossenses, da suficiência que há em Cristo, é o maná. Sabe o que o mundo está buscando com o pecado e o que, às vezes, a gente dentro da igreja busca no mundo? Satisfação. Só que é vazio, é ilusório. Você acha que você vai ser feliz quando você vê? Você está morrendo. É ilusão. A droga, a festa, a balada, o sexo, a farra. Você acha que é encher a barriga de vento. Assim, agora eu vou me acabar. E come vento. Sabe o que vai dar? Gases. Morre. E aí, não valeu de nada. E aí o que Jesus está dizendo? Aquele que vencer, aquele que for fiel, aquele que for santo, esse vai provar da minha satisfação. Esse vai ser satisfeito. Esse vai provar do maná escondido. Segunda coisa que as pessoas buscam no pecado. As pessoas buscam no pecado liberdade. Uma sensação de liberdade. E sabe o que era essa pedrinha branca? Nos júris, nos julgamentos, quando uma pessoa era condenada, ela recebia pedrinhas negras. E quando ela era liberta, ela recebia pedrinhas brancas. O que as pessoas estão buscando no mundo? Liberdade. Jesus está dizendo, olha, liberdade, a pedrinha branca não está no pecado, a pedrinha branca está na obediência a Jesus. O vencedor é que recebe a pedrinha branca. Sabe outra coisa que as pessoas estão buscando no pecado, no mundo, na farra, na festa? Elas estão buscando identidade, se conhecer. Você precisa se conhecer, você precisa pecar para se conhecer, você precisa experimentar, para conhecer da vida. E aí sabe o que você não entende? Que o novo nome, que só você vai conhecer, o autoconhecimento pleno, não está no pecado, está na obediência a Jesus. É o vencedor que recebe o maná escondido, a satisfação. É o vencedor que recebe liberdade, a pedrinha branca. E é o vencedor que recebe um novo nome, que só quem recebe sabe. Hoje o Senhor Jesus está nos chamando a aprofundar mais o nosso relacionamento com Ele. Ele está nos chamando a um relacionamento de desejo por Ele? Sim. Ele está nos chamando a um relacionamento que vai até o fim? Sim. Mas Ele está nos chamando a um relacionamento que é capaz de se separar do mundo. E aí, olha que interessante. Não adianta eu chegar para você hoje e falar assim, você tem que obedecer Jesus. De fora para dentro não funciona. É igual o ovo. O ovo que é quebrado de fora para dentro, o máximo que você faz é omelete. Matou o pintinho. O ovo que é quebrado de dentro para fora, nasce vida. Então, não é hoje eu chegar para você e falar assim, você tem que mudar de vida, senão você vai para o inferno. Se não for de dentro para fora, é morte, não é vida. É de um relacionamento de amor. Olha a construção. Começa com amor, desejo por Deus, querer ser santo. Deus não quer que você seja santo apenas, Ele quer que você queira ser santo. E não é para você simplesmente ser uma pessoa mais bem-sucedida do que as outras, é porque você quer agradá-lo. É por amor. Por que você vai dizer não para o mundo? Porque você ama tanto Jesus, e você quer tanto fazê-lo feliz, que você é capaz de ir até a morte por Ele, e você é capaz de dizer não para qualquer que seja o prazer, porque você quer agradá-lo. Então, essa é a mensagem de Jesus para nós hoje.
Nós estamos morando num mundo que talvez esteja sendo o trono de Satanás, mas nós não vamos nos dobrar aos ensinos de Balaão, não vamos nos dobrar aos ensinos de Nicolau, nós vamos nos render em obediência a Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele é digno de toda a nossa obediência, amém? Então hoje Deus está nos chamando a aprofundar o nosso relacionamento com Ele. E qual é o método? Espada. A espada afiada de 2 gumes penetrando em você. Então se você perdeu essa primeira obra, volta às primeiras obras. Se você perdeu essa primeira obra de se defrontar com a espada afiada de Deus diariamente, porque o maná não era comido uma vez por semana, o maná é para ser comido diariamente. Se você perdeu esse hábito, essa obra, hoje é um dia de recomeçar, porque Jesus é o Alfa e o Ômega, o Deus dos recomeços. Quando você acha que está acabando, Ele está começando, amém?